Agentes penitenciários denunciam o esquema dos traficantes para facilitar fugas e contatos com os comparsas soltos, as propostas de suborno e o risco de não ceder às ordens dos bandidos. As imagens exclusivas foram exibidas ontem no Fantástico. Numa vistoria no presídio, mais de um mês antes da rebelião, foi apreendido até um pé de maconha na galeria onde o traficante Fernandinho Beiramar estava. Na reportagem do Fantástico, este ex-agente explicou como funciona o aliciamento dentro dos presídios. Você tem hoje um preso como Fernandinho Beiramar, que ele no estalar dos dedos, ele pode colocar um carro dos mais caros possíveis, repleto de dinheiro dentro do carro e entregar na mão do agente penitenciário simplesmente para ele poder dar um telefonema. O Fantástico mostrou também como os funcionários de Bangu são corrompidos. Poxa, funcionário, eu ofereço 500 mil reais para o senhor facilitar a fuga. Entre as ofertas, um apartamento de frente para o mar em Ipanema. Um preso informou que tinha um prédio na Vieira Solto, que este funcionário poderia escolher o apartamento que ele quisesse, menos a cobertura, mas que credenciasse a visita dele. A corrupção dentro dos presídios põe em risco a vida de quem se recusa a ceder ao crime organizado. O Sindicato dos Agentes Penitenciários denuncia. Nós temos, em média, 3 agentes mortos mensalmente. E a maioria deles são assassinados em razão das questões que envolvem o seu trabalho nas unidades penitenciárias. A corrupção pode ter facilitado a rebelião em Bangu 1 na quarta-feira. Depois do motim, foram apreendidas 5 armas. O número de patrimônio mostra que a escopeta pertencia aos agentes penitenciários. As imagens feitas na quinta-feira, pouco depois do fim da rebelião, mostram os corpos dos 4 bandidos mortos. Eupídio Rodrigues Sabino, o Robô, Vanderlei Soares, o Orelha, e Carlos Alberto da Costa, o Robertinho do Adeus. O corpo carbonizado é de Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE. Num dos banheiros foram encontrados vários vidros que provavelmente continham álcool ou outro combustível usado para pôr fogo no corpo de UE. As gravações mostram como foram tensas as negociações para a libertação dos reféns. Vocês têm que entender que nós não somos mercadoria do governo, não. Entendeu? Eu tenho família, todo mundo aqui tem família, pô. Beiramar fazia cobranças. Tudo resolvido, era só ensinar essas 2 identificações, nós já íamos soltar dois reféns e começar a negociação. Estava tudo certinho, tudo certinho. Com o fim da rebelião, às 7h15 da manhã de quinta-feira, os presos foram para o pátio. Entre eles, Ratinho, um dos assassinos do jornalista Tim Lopes, Marcinho VP e, por último, Fernandinho Beiramar, acompanhado de Chapolin, seu homem de confiança. Nestas gravações, feitas em agosto, ao ser informado de uma vistoria nas celas, Beiramar impulsão. Não quer abuso de autoridade. Durante a busca, os agentes encontraram até um pé de maconha. No pátio, Beiramar conversa com os comparsas. Do outro lado, o rival UE aparece vivo pela última vez. A corrupção que envolve o sistema penitenciário permite a entrada de telefones, drogas e armas nos presídios. No entanto, mais grave que isso é não garantir a segurança dos agentes que querem trabalhar de forma honesta, sem se envolver com a criminalidade. Neste momento, a repórter Beth Luquezzi está com o secretário de Justiça do Rio. Beth. O secretário de Justiça, Paulo Saboia, diz que em apenas 1 ano e meio, 8 agentes penitenciários foram assassinados no Rio. Secretário, foram exatamente os agentes que estavam fazendo uma revista mais rigorosa? Algumas das mulheres assassinadas, sim, foram elas exatamente essas. A diretora Sidneia, de Bangu 1, e uma outra agente que foi assassinatada na Tela Vera, porque ela era acusada de fazer revistas íntimas um pouco mais pormenorizadas. O que muda a partir de agora? O que muda? Uma contingente muito maior de policiais masculinos e femininos está à disposição agora de cada um desses presídios. De certa forma, agora, será bastante difícil o conluio, a união entre apenados e agentes penitenciários, porque, como nós temos um número muito maior de policiais militares e civis, é claro que o rodízio dentro de uma mesma turma é muito grande, assim como o período de volta da turma será espaçado aleatoriamente.
Como é que vocês hoje conseguem explicar a entrada das armas utilizadas no motim, um pé de maconha dentro de Bangu 1? Como explicar tudo isso? 3 razões: corrupção, corrupção e corrupção. E o que fazer diante de tanta corrupção? Erradicar a corrupção e a corrupção. Erradicar de que maneira? Isso, já existe o Dr. Alac, que é o delegado titular da DRACO, e que é seguramente um dos melhores policiais do Rio de Janeiro, está presidindo um inquérito por designação direta do Dr. Roberto Aguiar, e eu tenho certeza absoluta que em breve, mesmo 20 dias, 30 dias, no mais tardar, com a eficiência daquele servidor, nós já teremos o nome de todas as pessoas envolvidas na corrupção que propiciou a chacina dentro de Bangu 1. Secretário, como explicar a destruição de Bangu 1 se não forem encontradas nenhuma ferramenta, nenhuma marreta? Com a mão seria possível fazer todo aquele estrago? Basta que se arranque uma única porta para que ela sirva de instrumento para a destruição das imagens. Balançando-se continuamente uma porta durante 1 hora, meia hora, 40 minutos, 2 horas, o tempo que for, você desloca da parede e aí ela passa a ser uma arma muito poderosa para destruir as outras cidades. O que faz o senhor acreditar que Marcinho VP mesmo tenha sido o autor da chacina, tenha sido o autor da rebelião? Não, eu não sei se ele foi o autor da chacina pessoalmente. Os meus agentes que estavam lá acompanhando, as pessoas nossas do DESIP que viram todos desenrolar, disseram que tinham a nítida impressão de que as ordens partiam era dele, Marcinho VP. Foi por isso que, através desta informação, que eu transmiti isso que você está me perguntando agora. Chegaram informações há pouco na nossa redação dizendo que as visitas a Fernandinho Beiramar estariam liberadas. Se estão liberadas, estão contra a minha ordem, porque nós vemos que as visitas deles estão suspensas. Obrigada pela atenção. Voltamos ao estúdio. E as imagens gravadas depois da rebelião da semana passada expõem a realidade constrangedora de Bangu 1. O presídio, que deveria ser de segurança máxima, tem uma estrutura precária e, segundo denúncias de ex-agentes penitenciários, nenhuma manutenção. 4 galerias, 12 celas individuais em cada uma delas. Circuito interno de TV, guaritas, portas gradeadas e detectores de metais. Segurança máxima. Era a promessa em 1988, quando foi inaugurado o presídio Bangu 1, onde os bandidos mais perigosos do Rio ficariam em isolamento. 11 de setembro de 2002, 14 anos depois da inauguração, a fragilidade do presídio é exposta. Traficantes liderados por Fernandinho Beiramar rendem os agentes penitenciários que faziam a contagem dos presos. Como eles fizeram isso, as autoridades ainda não conseguiram esclarecer. Os armários de onde os bandidos tiraram armas e munição ficam na sala dos agentes penitenciários. O lugar é precário, com um lampião a gás e 100 vidros blindados. O circuito interno de TV, apenas um monitor para controlar a movimentação de 46 presos. Depois da rebelião, as galerias ficaram assim, portões de aço construídos especialmente para o presídio de segurança máxima, no chão. A denúncia de agentes penitenciários, mostrada ontem no Fantástico, revela mais. Hoje em dia, os detectores de metais estão todos quebrados. Aquela unidade, desde que foi inaugurado, nunca teve uma manutenção. A situação atingiu níveis constrangedores. Sem dinheiro, a direção do DESIP chegou a pedir ajuda aos Estados Unidos. Neste ofício de 22 de agosto, enviado ao cônsul daquele país, é pedida uma doação de qualquer valor para comprar computadores, impressoras e móveis de escritório. O secretário de Justiça do Estado, Paulo Saboia, disse que não tinha conhecimento do pedido de ajuda ao consulado americano. A única reivindicação do ex-diretor do DESIP, segundo ele, era um carro. Já o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Josias Belo, não se surpreendeu com as denúncias feitas ontem por ex-agentes no Fantástico. Eu não me surpreendi, porque, em verdade, dado ao poder econômico desses bandidos, a falência do sistema, a omissão, descaso das autoridades com essa atividade. Isso é um quadro perfeitamente possível. Quanto vai custar reformar todo o presídio de Bangu para que ele volte a ser como era na inauguração? Mais uma vez ao vivo, Beth Luquezzi. Beth, o governo já tem esse cálculo? O governo do estado ainda não calculou o valor dessa reforma. Nós vamos conversar agora com o novo diretor do DESIP, Major Hugo Freire de Vasconcelos. O senhor promete uma série de medidas enérgicas. Qual seria a principal medida a ser tomada agora? Hoje nós estamos utilizando o dia para redefinir nosso staff
E a partir de hoje, reunido com esse staff, nós estamos decidindo já quais são essas medidas. Mas no seu entender, que medida enérgica, qual a principal delas que precisa ser tomada? Dentre elas, a valorização, a reativação da correção interna, que era uma correção, a nosso ver, um tanto quanto não eficiente, e a indicação de um militar para essa atividade em especial é uma atividade que nós vemos como sendo a principal no que diz respeito a esses comentários que sempre ocorrem com relação a desvio de conduta. Essa correção seria o quê? Uma punição maior para os agentes corruptos? A correção é um órgão da instituição DESIP que visa apurar, em especial, os desvios de conduta. O senhor acha que assim vai ser possível acabar com toda essa corrupção? É uma das medidas. Não existe uma medida mágica, não existe uma fórmula mágica para se acabar com isso. A valorização da correção é uma dessas medidas. Agora, como acabar com as regalias dos presos? A gente pôde perceber que dentro de Bangu existia até um pé de maconha. Eles conseguiram álcool para queimar o corpo de Uê. Essas regalias elas vão acabar na medida em que está sendo implantada uma mentalidade nova no DESIP. O grande diferencial do novo DESIP é uma mudança postural. E dá para garantir a segurança aos agentes diante de todas essas medidas mais enérgicas? Nós somos funcionários públicos, cada um de nós fez concurso e assumiu responsabilidades. E a responsabilidade do DESIPiano é cuidar do preso. Mas esses agentes, eles têm garantias de vida? Tem garantias. Não correm risco? Não correm risco.